Olá pessoal, tudo bem? Uns minutinhos atrasados, porque para variar eu não tava conseguindo entrar, né? Mas calma aí, deixa eu chamar a nossa convidada de hoje. Que foi enviado. Vamos lá, vamos ver se agora foi. Esperar a Carol entrar. Vamos lá, não tô conseguindo. Vamos lá, nem Carol entrou ainda, só Giovana. Hoje, vulgarmente conhecida como Tatão. Boa noite. Estamos esperando a Carol entrar. Que eu não sei se eu enviei corretamente o convite para ela. Vamos ver se eu consigo enviar. Vamos lá. Enviado com sucesso. Ah lá, a Carol entrou. Ah lá, ao vivo, eu e Carolzinha. Isso, estamos conectando. Olá, oi Carol. Tudo bem? Tudo bem? Tá bem aí? A imagem, o som? O som tá, a imagem tá meio tremida. Não tô vendo o seu rosto com nitidez. Deve ser o sinal. Para mim Com tá bem bom aqui. certeza, tá melhorando um pouco. Olá, pessoal que tá Melhorou? entrando. Oi, Cá, oi, Cá. Tudo bem? Como é que Oi, você tá? Kari, boa noite. E aí, vamos lá, vamos chamando os amigos para participar com a gente de um tema bem interessante. Na verdade, essa live, ela saiu. Boa noite, Kari. Tudo bem? Na verdade, essa live, ela saiu por um pedido meu, a Carol, né? Que a gente fizesse um vídeo para pôr no YouTube, mostrando a atuação da fisioterapia nos pacientes, né, com Covid, principalmente os diabéticos. Mas Carolina Santana me enrolou muito. Precisa expor, Enrolou, me gente, a enrolou, me coleguinha. enrolou, me enrolou, até que eu decidi convidá-la para essa live, porque ela não ia ter por onde escapar, né, Carol?
Imagine, ia Hoje sair o só não. vídeo. Ia sair o vídeo um dia, né? Um Vai dia a sair gente ainda. não podia ter pressa em relação a isso. Boa noite, todo mundo que tá entrando aí, né? Vamos dar mais uns 3 minutinhos e a gente começa, né, Carol? Sara, minha amiga, tá aí. Saudades. Beijo. Ah, não conheço muito o pessoal que tá aqui, não. Eu acho que o meu pessoal esqueceu de mim. Compartilha. Mas, claro, compartilha como se fosse a coisa mais fácil desse mundo compartilhar, né? A gente, né? Você esqueceu que eu sou analfabeta, né? De pai e mãe na tecnologia, né? Só sei Mas você tá fazer esse negócio aprimorando. aqui eu só sei fazer esse negócio de entrar e apertar o botão graças a Kari Soares que me ensinou. Porque senão nem isso eu saberia fazer. Mas vamos lá. A hora que você achar que deve, a gente começa, Carol. Vamos lá, pode começar. Posso então? Pode. Olá, pessoal, boa noite. Oficialmente, agora, né, na nossa live sobre diabetes e Covid, em tempos de pandemia, a atuação do fisioterapeuta, que está sendo muito, muito comentado, né? A nossa atuação, mas ainda poucas pessoas sabem o que realmente a gente faz nesses pacientes. Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta há 17 anos e aí eu acabo de entregar a minha idade nessa cutis maravilhosa, né? Sou especialista em atividade motora adaptada, especialista em fisioterapia gerontológica, mestre e doutorando em ciências da saúde com ênfase em endocrinologia clínica. Então, a maioria das minhas lives até hoje estão todas voltadas, né, para o tema diabetes. Certo? E aí eu queria, Carol, que você se apresentasse agora para gente. Certinho. Então, gente, eu sou Carolina Santana, sou fisioterapeuta há 7 anos, quase 8, bem 8. Sou formada pela Universidade do Estado da Bahia, em Salvador. Tenho uma experiência de 6 anos em terapia intensiva, então em UTI, tanto adulto quanto neonatal, quanto pediátrica. Fiz residência na área e tenho experiência de 1 ano em emergência, atuando aqui na UPA de Barreiras. E também atuo em consultório, né, na área de dor orofacial, DTM. E é isso, a gente vai trazer aqui uma abordagem geral, né, sobre a Covid, algumas atualidades, sobre diabetes e sobre a fisioterapia nesse contexto. O que é que a gente faz, o que é que está indicado, o que é que está descrito como o que mais funciona. A gente foi, na verdade, durante o dia de hoje, buscar o mais atual que a gente conseguiu. Porque Porque todo dia muda, né, o cenário. muda cenário, muda protocolo, muda tudo. A hora que você coloca em pesquisa no PubMed sobre Covid, só nesse ano você acha mais de 10 mil publicações no mundo afora. Tem muita gente publicando, né? Só, infelizmente, sobre o Covid, mas só voltando essa abordagem para a questão tratamento farmacológico e não tanto Sim, voltado, né, para essa questão
da fisioterapia ou dos outros meios que a gente tem. E aí, quando a gente fala em diabetes e Covid, nós estamos falando numa questão que hoje a OMS traz como 13% das mortes responsáveis pelo Covid no mundo. Então, assim, ó, é muita coisa, né? Porque Sim, só recapitulando um pouco, o diabetes é uma doença endócrina, né? Pela falta ou pela diminuição de um hormônio chamado de insulina. Hormônio esse que é produzido num órgão que a gente tem que chama pâncreas, que também produz o glucagon. E ele atua, né, na função do controle glicêmico metabólico, ou seja, no controle dessa glicemia circulante nesse organismo e nessa hemoglobina glicada. Então, por que será, né, que o diabetes tipo 2, porque a gente tem hoje vários tipos de diabetes, mas os que a gente ainda levanta como os mais importantes, vamos dizer assim, é o tipo 1, o tipo 2 e o gestacional. Por que será que o diabetes tipo 2 ele é o mais importante, né? E por que será que ele está relacionado aos maiores números de casos de mortes por Covid? Única e exclusivamente por conta das comorbidades que ele provoca nesses indivíduos diabéticos, principalmente acima dos 60 anos. Se bem que hoje a gente já está vendo que o cenário, né, a respeito de mortes por Covid está mudando. Antes se falava apenas que só os idosos estavam mais propensos e os que tinham as maiores comorbidades, como diabetes, hipertensos e por aí vai. E hoje a gente sabe que a realidade desse cenário já mudou, né? Então eu fui buscar hoje, e aí eu vou até dar uma colada aqui, que um estudo da Associação Europeia para o estudo do diabetes, ele trouxe o seguinte, que a cada né, de 10 pacientes com diabetes, vai a óbito infectado por Covid. Então, é uma frequência, se você pensar, 1 para 10 é até baixo. Mas quando você pensa num cenário mundial, porque ali eles estão falando só da Europa, mas a gente pode trazer esse cenário para o mundial também. Então, a gente está falando de uma grande quantidade de pessoas, né? E as hipóteses que eles trazem que esses indivíduos têm menor resistência vascular, e a gente sabe, principalmente diabético de longo tempo, por conta da hiperglicemia, né? Então, ele vai ter mesmo essa resistência vascular. E pelo risco de trombose, causado pelo próprio Covid, que é um não dos sintomas, mas das complicações, né? Isso, das complicações do Covid, né? Então, é bem complicado. Aí, antes de passar a palavra para a Carol, a gente fez uma pesquisa hoje. A gente pegou os dados até as 14 horas, tá? Então, porque esses dados estão mudando a toda hora. Então, se vocês tiverem dados mais novos para compartilhar com a gente, sintam-se à vontade em escrever no chat para a gente. Então, a gente fez essa pesquisa no Ministério da Saúde, no governo da Bahia e aqui em Barreiras, que a gente tem esses casos em todas as redes de WhatsApp.
Então, o Ministério da Saúde traz para a gente que hoje nós estamos em 4 milhões de infectados no Brasil, tá? Recuperados 3 milhões 210 e mortes 123.899. Então, assim, é um número muito expressante, né? E aí, olha a palavra que eu trouxe, é um número. E aí eu deixo assim É um uma número. reflexão. É essa reflexão que eu também gostaria de fazer com vocês. É só um número? É só um número ou são vidas? São pessoas, né? São pessoas que são amores de alguém, que fazem parte de uma família, que fazem parte de um contexto social, de um contexto familiar. Então, assim, trazer tudo isso só como número, para mim, é uma coisa que não me cabe, tá? Então, Com certeza, Ju. são 23 mil mortos, são 23 mil pessoas que se foram no Brasil, né? Fora o resto do mundo que a gente não conseguiu ter esse panorama. E aí, a hora que a gente entrou no site do governo aqui da Bahia, o que a gente teve foi o seguinte: 5.502 óbitos. Antes de tudo, me perdoe a voz que tá péssima, já não é uma das melhores, mas hoje ela tá péssima. Casos Junta com esse confirmados, clima seco daqui de Barreiras, que é uma beleza. já ajuda também, né? Mais o ar condicionado, que fica bem pior, né? Que Que meu é marido que impossível tá ficar assistindo. sem também. Mas que meu marido que está assistindo a live nesse momento não me ouça, que o ar-condicionado dele tá ligado. Então, a gente tem 5.502 óbitos, 262.299 casos confirmados, mais ou menos 70 mortes por dia, tá? E mais ou menos 3.700 novos casos dia confirmados. É muita coisa, né? E aí, a hora que a gente Sim. restringe um pouco mais aqui para o município de Barreiras, o que a gente tem? Nós temos notificados hoje 9.889 casos, confirmados 3.748, recuperados 3.088, em isolamento domiciliar 578, só que esse número baixou hoje para 577, porque meu pai saiu do isolamento social, porque ele estava com suspeita de Covid, né? E aí estava todo mundo aqui em casa meio louco, né? Até Carol, que estava fazendo tratamento com ele junto comigo, eu falei para ela: não passe nem na rua, você está proibida. Internados 17, óbitos 65, aguardando resultados, né? 78, e casos descartados 4.669. Então, se alguém tiver dados mais recentes para compartilhar com a gente, fique à vontade. E agora, com você, Carol, a palavra. Obrigada, Ju. Antes de mais nada, eu queria dizer que se der uma instabilidade aí na internet, eu vou, mas eu volto, tá? Então, vamos lá, E a né? internet Falar um hoje, né? pouquinho sobre a Covid. Hoje está bem complicada a internet aqui. Como E foi só falar de instabilidade. Eis que Carolina travou-se. Então, vamos lá, até a Carol entrar e sair para vocês.
Então, nós estamos falando de uma patologia, né? Extremamente. O diabetes, ela chega a ser incapacitante tanto pelo número, né? De pessoas acometidas, pelo tanto de comorbidades que ela apresenta, né? Quando a gente fala Voltei. aí, Carol, então tá, eu só tava falando das comorbidades do diabetes. Pode continuar. Você ouviu até onde? Ou não viu nada? Eu ouvi até a instabilidade da internet e você sumiu. Nossa, tá vendo? Então, eu ia trazer um pouco Não do pode cenário falar. da Covid. Não pode. Como já está bem disseminado, a Covid é uma doença causada por um vírus. O principal foco de transmissão é por gotícula, através da fala, tosse, espirro, né? Essas gotículas, o vírus, né? Visto que ele fica suspenso no ar por 3 horas e em superfície ele sobrevive por até 24 horas. Então, é bem importante a gente priorizar o uso da máscara e as medidas de higiene, né? Principalmente lavagem das mãos. E já se sabe que tanto os pacientes sintomáticos quanto os assintomáticos transmitem, né? Os sintomas vão ser semelhantes a uma gripe comum, coriza, dor de garganta, pode ter febre, né? Mialgia, dor no corpo, cansaço. E aí, os sintomas de agravamento, né? Febre alta, falta de ar. Isso aí que esses sintomas vão levar a pessoa a procurar, geralmente, né, um serviço de saúde. Associada a isso, já se sabe que tem algumas manifestações neurológicas, né, como a falta de paladar, de olfato, já foi vista a dor de cabeça, a tontura, né? Às vezes também tem algumas manifestações gastrointestinais, então a pessoa pode ter uma diarreia, né? Náusea, vômito. E também eu li agora num artigo recente algum envolvimento da tireoide também. Além das complicações dos vasos, que pode ocorrer trombose, e também complicações cardíacas. Então, é uma doença que é para ser levada a sério, né? Que ela traz bastante complicação quando se agrava, né? Mas, felizmente, só em média 5% das pessoas chegam a ficar grave, né? E por que que tem tanta gente morrendo e tanta gente internada, superlotando os hospitais e causando colapso? Porque o vírus é altamente transmissível. Então, uma pessoa pode passar para 3 até 5 pessoas, né? Isso caracteriza uma alta transmissibilidade desse vírus. Por isso, os números tão altos, né? Apesar de que a Sara está falando aqui, ó, o paciente que infartou, né? Então, isso está acontecendo Não, mesmo. eu tô vendo uma, não vi essa do infarto. Tô vendo uma mais aqui para cima, que a Sara diz o seguinte, Carol: diabetes é um estado de inflamação sistêmica persistente, né? Aí junta com a hiperativação imune do vírus e complica mesmo. É. E tanto que o vírus também causa esse aumento dessa cascata inflamatória. E por isso é que uma das vias de tratamento que está sendo usada é o anti-inflamatório com corticoide, né? É uma das vias de tratamento. Uhum. Então, nos O casos graves, né, a pessoa... Só cortando um minutinho, o Sara, mas não que o diabetes ele seja um estado de inflamação sistêmica. É que nesse caso, essa hiperativação de cascata ajuda a piorar o sistema imune do indivíduo. Exato. Então, o mais preocupante também, né, também preocupante para a gente é a pneumonia causada, né, pelo vírus. 19% dos pacientes que evoluem têm uma dificuldade na oxigenação,
Então, acabam cursando com hipóxia, precisando de suporte de oxigênio, suporte hospitalar, né? Essa pneumonia pode evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave, que é uma condição bem complexa, que leva a pessoa ao UTI. E durante a Covid tem-se visto que esses pacientes têm um percurso mais arrastado do que os demais pacientes, né? Normais de uma síndrome respiratória. Então, os pacientes ficam em média 15 a 20 dias internados, e aí tem uma série de complicações que vêm dessa internação prolongada, né? E aí, o que é que eu pensei em trazer? Né? 3 estágios da nossa atuação. Tanto na prevenção, que aí são medidas bem gerais, durante a doença, o percurso da doença, e o pós-Covid, né? Como seria? Você quer complementar alguma coisa, Ju? Não, só queria falar aqui, ó, que a Sara ela traz um relato pra gente. Que chegou lá no hospital. Que hospital ela trabalha? Ela é interna de medicina. Aí não sei Ah, em qual hospital ela está agora. Lá em ah, Salvador. tá. Achei que fosse por aqui. Paciente que evoluiu para o infarto agudo do miocárdio tipo 2, que Real. é assustador. Porque você pensa o seguinte, o indivíduo ele chega para você, né, lá na triagem, sei lá, ele tá falando normalmente, ele tá deambulando normalmente, ele tá numa saturação de, vamos supor, ainda 95, 96, e de repente ele começa a dessaturizar ali na sua frente, entra no estado de choque mesmo, e você já tem que correr assim com tudo, entubar e tudo mais. É tudo muito rápido. E é uma coisa que chamou a atenção desde o início da doença, né? Do aparecimento aqui. Que os pacientes chegavam, muitas vezes não estavam com falta de ar, mas a saturação, né? Que a gente mede com um oxímetro no dedo, né? A gente vê quanto de oxigenação tem no sangue, né? De uma forma simples. Essa saturação estava muito baixa já a nível de hipoxemia, né? E aí a gente tem que correr, colocar oxigênio, e aí está no meio da abordagem aqui do durante. Sara está perguntando, né, a diferença entre a síndrome respiratória aguda grave e o quadro pulmonar de Covid. É uma situação, assim, bem complexa, né? Eu não ia aprofundar tanto, mas de uma maneira resumida, a diferença, o plus da Covid é que os pacientes têm um quadro bem variável, assim, né? Tem pacientes que têm um comprometimento pulmonar que diminui muito a complacência, e a complacência vai ser a capacidade do pulmão de abrir e Uhum. fechar, e tem outros que não. Eles têm mais um comprometimento na circulação, na vascularização ali, trazendo pode trazer, né, microembolias, ou seja, uns trombos que obstruem os vasos, né, causando esse infarto pulmonar. Então, a gente tem esses 2 tipos de pacientes. E a avaliação é feita principalmente pelos parâmetros da ventilação mecânica e também pela tomografia. A tomografia ajuda muito, né? É padrão para todos os pacientes realizar a Padrão, tomografia, né? né? Isso. E também para avaliar o grau de comprometimento pulmonar, né? Em centros mais avançados, eles fazem também alguns testes associados à tomografia. Já coloca na ventilação, já faz um recrutamento, que a gente fala, né? Faz alguns testes colocando mais pressão, para ver o quanto de pulmão pode ser, digamos assim, aberto ainda ou não. E aí vai diferenciar esses tipos de comprometimento pulmonar, de pneumonia nesses pacientes. E até onde eu estudei, né? Porque as coisas têm avançado e os tipos de quadro de apresentação de pneumonia têm variado também. Então, Uhum. a gente espera que saiam mais publicações em relação a isso, né? Desses tipos de pacientes, Aí de publicação pneumonias, né? boa, né, Carol?
Publicação boa, Publicação, a gente porque espera que seja boa. porque a gente tem lido umas por aí só para falar que publicaram bem complicadas, difícil de engolir. É, para quem não está não é pesquisador, não está, né, nesse mundo da ciência, não está inteirado, existem vários tipos de trabalhos, né, científicos, de publicações científicas. E durante a Covid, que geralmente, assim, para você publicar numa revista boa, tem todo um critério, né? Uhum. Aquele trabalho tem que passar por toda uma avaliação. E agora, durante a pandemia, os trabalhos têm sido publicados em uma velocidade recorde, né? E a gente se Muito. pergunta, será que eles foram revisados? Como estão esses critérios, né? Muitas vezes não tem. E aí, às vezes, até passa na reportagem, né? Fala. É justamente por isso que essa questão que você está trazendo, a gente não sabe, né? Hoje o sintoma é um, amanhã já aparece um novo sintoma e a gente tem que mudar todo esse cenário, né? Assim, os protocolos que a gente tem são protocolos que, né, alguns acham coerentes, ou tem duas vertentes, né? Uns que acham coerentes os protocolos que a gente tem hoje, outros que não acham tão coerentes assim, e tudo vai depender de quem tiver ali na hora para fazer o atendimento com esse indivíduo e falar, ó, o meu protocolo é esse, eu vou fazer isso. Então, pouco se sabe, né? O problema é esse. E assim, também existe uma pressão, né, da gestão, assim, a depender do município, do estado, né, e do governo federal, né, desse tipo de tratamento que vai ser feito, né? Não vamos Aí a gente. polemizar. Não, porque aí a gente entra numa questão muito maior, que é a questão da saúde pública. E se a gente entrar nessa questão, a gente perde até o nosso foco. O assunto. Né? É, exatamente. Então vamos lá, né, para o primeiro ponto, que é super importante, que é a prevenção. Como se prevenir para não pegar a Covid, né? Primeira coisa é diagnosticar precoce os pacientes. Então, a importância de salvar esses pacientes. Travou aí? Travou? Voltei? Voltou. Então, estava falando de triar esses pacientes que estão com o vírus, né, que estão infectados e colocar em isolamento para que eles não transmitam mais. Quebrar o ciclo de transmissão, que é preconizar medidas de higiene, então lavar as mãos, álcool gel, não levar as mãos aos olhos, boca e nariz, né, usar a máscara, proteger principalmente a população vulnerável, então os idosos, as pessoas que têm algum comprometimento na imunidade, né, com câncer, transplantados, pacientes com doenças crônicas, inclusive a diabetes, né, pacientes que fazem hemodiálise, obesos também tem um fator de risco aí associado, né, e uma outra questão seria a vacina, que a gente está aqui aguardando ansiosamente pela saída dela, né? E como estamos na fase 3 já, vamos crer, vamos crer. Vamos. Vamos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, gente, pode mandar, viu? Fiquem à vontade. Eu vou Ver que até, Ju, antecipar aqui uma pergunta que fizeram na minha caixinha que eu deixei, no Stories, sobre o seguinte: quem tem diabetes na família tem a maior probabilidade de ter também? probabilidade sim, porque a gente sabe hoje que o diabetes é uma questão hereditária, né? Então, se ele é hereditário, pode ser que esse indivíduo tenha, como pode ser que ele não tenha. Tudo vai depender de como for a qualidade de vida dele. Esse indivíduo, ele vai ser um indivíduo sedentário?
esse indivíduo vai ser um indivíduo obeso, hipertenso. Então, se ele tiver essas outras associações, provavelmente ele venha a desenvolver. Senão, não. Mas a gente não pode garantir 100% que, por conta dessa hereditariedade, vai ser desenvolvido ou não. Sim, com certeza. Deixa eu antecipar logo a outra, que eu acho que tem a ver. Tenho diabetes tipo 1, sou jovem. Devo me preocupar também com a Covid? Sim. Sim ou com certeza? Sim. Sim, com certeza ou super certeza, né? Tem, porque a gente entra naqueles casos que eu estava trazendo primeiro, que antes a gente só falava em grupo de risco acima dos 60 anos. Hoje, esse grupo de risco acima dos 60 anos, ele não existe mais, né? Então, assim, e só pelo fato dele ser diabético, independente se ele vai ser tipo 1, tipo 2, gestacional, ou os outros que tem por aí, principalmente o ADA, né? Que é o do sistema imune desse indivíduo que causa, né? Esse diabetes. Então, estão propensos, não tem mais essa diferenciação. O que vai, né, na verdade, ser diferenciado são as condições fisiológicas desse indivíduo. Que, claro, que um indivíduo com diabetes tipo 1, com, sei lá, 20 anos, a condição clínica dele é infinitamente melhor do que um indivíduo com diabetes também tipo 1, mas que tenha, sei lá, já chegou aos seus 60 anos. Na verdade, tudo depende tudo vai depender da condição clínica do indivíduo. Sim, com certeza. Então, vamos passar para a segunda etapa, né? O paciente pegou Covid. Se for leve, o tratamento, até onde eu vi, né? O tratamento medicamentoso não está indicado nesses pacientes que não têm sintomas nem moderados nem graves, né? E o paciente que só está com uma dor de febre um dia, uma dor de garganta, perdeu o paladar, perdeu o olfato, tem uma coriza. Então, sintomas leves não se trata. Vai tratar só os sintomáticos. Se tiver febre, vai medicar para febre, né? Se hidratar, se alimentar bem, repouso, né? Na medida do possível. E o isolamento, pelo amor de Deus. Então, e esse paciente tem que ficar em vigilância. Se essa temperatura vai subir, né? Acima de 40 graus, se ele vai apresentar falta de ar e sinal de desidratação. Ou também uma tosse muito produtiva, muito persistente. Né? E aí, esses pacientes. Saturação, que infelizmente não é todo mundo que tem um oxímetro em casa, né? Para ficar monitorando. Verdade. Verdade. E aí, já os pacientes moderados ou graves, e assim, é bastante variável, né? A Covid veio quebrar todos os padrões, porque muitas vezes a pessoa já entra no estado, evolui muito rápido, às vezes não, às vezes passa a fase inflamatória, né? E aí, depois de uma semana, 15 dias, vem a piora importante, então é bem variável. A primeira das medidas vai ser o oxigênio, se esse paciente precisar, né? Se essa saturação estiver abaixo de 94, 93, né? O normal acima de 90, mas a gente estipula hoje em dia que a pessoa tem que ter pelo menos acima de 95, então se essa pessoa já está apresentando 93, 94, já tem indicação de usar oxigênio. Comece utilizando aquele cateterzinho no nariz, que é o que a gente chama de baixo fluxo, né? Se esse paciente precisar mais, vai ser utilizada uma máscara, né? Que dá um suporte maior de oxigênio para esse paciente. E se a máscara também não der conta, vai passar para a ventilação mecânica com a intubação. Então, intuba, colocando a ventilação mecânica. E a gente também tem outros
outras estratégias para cuidar. É claro que esse paciente vai estar monitorizado, vai estar sendo assistido por médico, enfermeira, né? Técnico de enfermagem, vai estar recebendo hidratação, medicação, tudo organizadinho, né? Vai ser nutrido da forma que for mais indicado, né? A Priscila está até falando aqui, né? Que quando o paciente está num quadro leve, tem que se alimentar bem, aumentar a hidratação, se isolar em casa. É isso mesmo, Pri. A Pri é enfermeira comigo lá na UPA. E aí Ah, ela tá junto desses casinhos que aparecem lá. seja Então, bem. vamos lá. Também, também tem uma estratégia bem interessante, tanto para pacientes que ainda não estão na ventilação mecânica, que estão com essa saturação baixa, que é colocar de prona, barriga para baixo. Né? A princípio, só colocava os pacientes quando eles estavam entubados. E aí existe todo um protocolo, né, consolidado na literatura de deixar os pacientes algumas horas pronado, né, de barriga para baixo, e depois vira. E só que agora a gente também faz isso com os pacientes, tanto em ventilação espontânea que a gente fala, né, que eles não estão entubados. Então, chegou os pacientes, às vezes o paciente está saturando bem baixo, precisando de um fluxo de oxigênio alto. Quando a gente coloca de barriga para baixo, essa saturação vai subindo e é impressionante. A gente consegue até ir reduzindo um pouco mais o suporte, que é bem interessante, né? Alguma questão aí, Ju? Tá tranquilo? Só a Pri que estava pedindo para você falar das posições que você utiliza no leito lá com os pacientes, mas ela estava escrevendo e você já estava falando. E aí ela só fala Isso. que é isso, uma carinha. É. Pronto. Na E aí verdade, a assim, gente né, tem. Carol, quando a gente pensa em todos os recursos fisioterapêuticos que a gente tem hoje, pensando não no Covid em si, né? Mas pensando para paciente respiratório, são inúmeros, né? Que Sim. a gente pode utilizar. A gente tem alguns objetivos, né? O Uhum. principal é manter as vias aéreas pérvias. O principal não, tá tudo junto. Mas manter as vias aéreas pérvias, ou seja, a passagem do ar está livre. E o que é que vai impactar na passagem do ar? Geralmente a secreção, né? Então a gente tem técnicas para mobilizar essa secreção e fazer com que o paciente expectore ou, né, enfim, depure, né, limpe essa via aérea. Esse é uma dos objetivos. O outro é manter o pulmão expandido, né? E manter a função respiratória mantida. E aí a gente avalia isso com um exame que chama de gasometria arterial, né? Para saber se as trocas gasosas estão adequadas ou não. Geralmente não. Principalmente quando esses pacientes chegam no quadro mais grave. Porém, aí você trouxe um dado importante, tem alguns recursos que não é indicado utilizar pela capacidade desses recursos gerarem aerosol, que é aerosol, né? O que é aerosol? É quando a gotícula, quando a gente fala, a gente está expelindo o tempo todo gotículas de saliva, e essas gotículas contêm partículas do vírus, né? Contém o vírus nela. O Uhum. aerosol é uma partícula menor ainda do que a gotícula. E ela fica, como ela é muito leve, ela fica suspensa no ar. E como eu falei, o vírus pode ficar até 3 horas em suspensão no ar, né? Fica vagando pelo ar. Então, a chance de uma outra pessoa se contaminar é muito grande. E aí que a gente vê o quanto a quantidade de profissionais de saúde que se contaminam, né? Foi muito grande também. E por Foi. tudo isso, ele tem uma alta transmissibilidade e ainda tem essa questão. Por isso que a gente usa aquela máscara, né, N95, que ela é bem vedada no rosto, aperta, né, protetor facial, tem que estar tudo paramentado para se proteger. E tem, sim, aí falando dos recursos, né, tem alguns, como a ventilação não invasiva, que é quando a gente coloca uma máscara, conecta no aparelho, e esse aparelho vai ajudar na respiração. Esse é um recurso que gera muito aerosol, né, que está contraindicado.
É relativo, né? Tem serviços que vêm sendo utilizados, mas, no geral, foi visto, né, estudos avaliando essa capacidade de geração de aerosol, que a VNI, ela produz muito. Existe uma outra máscara de oxigênio que dá um oxigênio intermediário, não é nem 100%, e ela dá até 50%. Também vai gerar muito aerosol. Então, existem alguns recursos que a gente fica limitado. Existem protocolos de hospitais que têm descrito que os pacientes só vão fazer, nos casos moderados, por exemplo, que estão internados, mas não estão em ventilação mecânica. Só vão fazer alguns recursos de fisioterapia respiratória com muito critério, né? Justamente para evitar que ocorra Uhum. mais contaminação cruzada. E aí, contaminação dos profissionais, né? Então, isso é bem criterioso nesse sentido, que a gente poderia lançar a mão muito mais precocemente, a gente vai aguardar, claro que dentro da necessidade do paciente, né, para poder utilizar. E aí, vamos lá, esse paciente foi entubado, tá? Chegou num estado mais grave. O que a fisioterapia faz, né? A gente gerencia a ventilação mecânica, sempre em conjunto com a equipe, né? Traçando os objetivos, vendo exames, vendo como estão os cuidados, né? Porque a gente não faz nada sozinho dentro do hospital de trabalho e equipe. Então, toda a equipe está engajada na melhora desse paciente. Além da ventilação mecânica, a gente tem que cuidar também da movimentação desse corpo. O mais precoce possível, ele tem que ser movimentado. Então, locais que têm centros, que têm recursos mais avançados, né? Existem a prancha ortostática, que é uma plataforma que um paciente é transferido, ele fica deitadinho, e ele passivamente vai levando esse paciente até ele ficar de pé, né? Como se fosse de pé, mas todo apoiado, preso nessa Uhum. prancha. E isso é bem interessante, porque dá esse estímulo, né, da gravidade no corpo desse paciente, que é bem interessante pensando no pós, quando ele acordar, quando ele sair da ventilação, porque esse Uhum. paciente fica sedado, né, fica dormindo ali em sedação, até ter essa melhora clínica. Existem outros tipos de movimentações que a gente pode fazer, né, tanto passiva, para manter justamente a flexibilidade, a mobilidade das articulações, né? E ativa assim que possível, quando esse paciente melhora, né? Tem uma melhora que ele já desperta e ele já pode colaborar e participar desse tipo de intervenção. E aí vem um ponto interessante. Interessante não, né? Ruim, mas que é um ponto de atenção. Que esses pacientes que ficam muito tempo na UTI, internados, eles ficam imóveis, né? E a imobilidade traz alguns prejuízos, né? Diminui a força muscular, a massa muscular, tem também uma desmineralização dos ossos, né? Os ossos ficam mais frágeis, mais Uhum. finos. Tem toda essa questão vascular, que a pessoa não só deitada, né? Quando vai se levantar tem aquela alteração da pressão, né? Ortostática. Uhum. E aí a gente precisa de uma intervenção bem intensiva nesses pacientes. E aí a gente já cai no pós-Covid, né? Que vai ser a reabilitação. E aí esses pacientes que têm esse comprometimento do corpo inteiro, né? Muitos deles têm o que a gente chama de polineuropatia do doente crítico. Ocorre uma série de eventos, né? De transformações nos músculos, né? Nessa conexão neuromuscular, dos nervos com o músculo, e que esse paciente fica fraco, né? A fraqueza tanto generalizada quanto respiratória. E aí a gente tem que cuidar E aí dessa você parte. juntar, né, essa polineuropatia mais a neuropatia diabética, que já causa por si só todas essas alterações nesse indivíduo, né? Imagine, somado a isso. É uma situação bem complexa. E como que reabilita sem fisioterapia? Não tem como, né? Assim, a gente começa a intervir desde o hospital, né? Que a gente chama de reabilitação fase 1,
né? Quando o paciente ainda tá fase 1 e 2, que é hospitalar, quando o paciente está ainda sob os cuidados, mas precisa começar, e aí tem toda uma avaliação, né? Uma prescrição dos exercícios que vão ser feitos. Algumas pessoas, alguns centros usam também a eletroestimulação, então colocam os eletrodos na musculatura para ativar essa musculatura. Ele faz uma contração muscular, até em pacientes entubados é feito isso, né? Já foi visto que ele Forma. retarda um pouco essa perda. Isso. E no pós, e quando esse paciente já vai para casa, muitas vezes ele vai para casa com sequela, né? Ele não volta a ser aquela pessoa ativa que era, muitas vezes ele cansa até para tomar um banho, né? Ou então precisa de ajuda para se levantar da cama, para andar, né? E o que a gente foca sempre na fisioterapia, na independência desse paciente, né? Na recuperação funcional. Ou seja, que ele retorne às suas atividades de antes, né? O mais precoce possível ou da forma mais completa que for possível, Uhum. né? E a gente vai estimular e correr atrás disso. É bem por aí, né? Voltar a dar a autonomia que ele tinha antes. Mas quando a gente começa a pensar nesses casos, em todas essas alterações, o que me preocupa muito é no que vem por aí, né? No pós, é o Isso, pós-Covid. verdade. Porque se Uhum. a gente não sabe o que a gente tem hoje, imagine se a gente consegue imaginar, né, as sequelas que ainda estão sendo descritas pós-Covid. Então, Eu espero que independente alguém de qualquer esteja coisa, registrando isso, né? Um trabalho desse tipo seria bem interessante, né? Pegar a é, quantidade de sequelados, digamos assim, né? Do pós-Covid, uhum, para a já gente estão, ter né, uma noção. de sequelas e tudo mais, mas eu acredito que Voltou, acho que agora voltou. voltei. Eu acredito que, assim, a gente ainda precisa se fazer, né? Mas eu não digo se impor, porque eu não gosto dessa palavra, imposição, né? Porque tudo que você parece que impõe não vai. Mas eu acho que a gente ainda tem que trabalhar muito essa questão do pós-Covid, de, de todo o nosso trabalho, né? De tudo que a gente pode vir a proporcionar a esses indivíduos, não só voltado para a questão respiratória, mas para a questão Sim, motora e tudo mais. Eu acredito que o nosso trabalho ele não pare só dentro do hospital, mas infelizmente, né, é o pregado. Então a gente tem. não, com certeza. O pré, a gente está inserido, né? Porque, quer dizer, estava o fisioterapeuta, né? Está ainda, né? No contexto da atenção primária, ou seja, na prevenção desses pacientes, né? E no pós, principalmente, também recuperando esses pacientes dessa condição, né? Bem importante isso. E aí eu fiquei pensando num dado que eu li hoje que está sendo considerado como fator de risco para agravamento da Covid, a situação social, né? Então, essas pessoas, né, moram em locais com aglomeração, né? Muitas vezes um cômodo só para várias pessoas, então não tem como se isolar, né? Você imagina que uma pessoa com comorbidades, com diabetes, idosa, morando numa periferia, né, numa casa com várias pessoas, Uhum. pega Covid, né? Se sair da hospitalização, como vai ser o pós? Que suporte ele vai ter, né? Essa pessoa vai ter.
conta Se ele não disso. É bem tem o suporte preocupante. do pré, né? O que dirá o do pós. Eu tava assistindo, eu gosto muito de assistir, porque passa aqui o Jornal Bahia Meio-Dia. Não sei se você assiste. Sim, Ou se vocês assistem. E lá eu estava vendo a reportagem que o prefeito ACM Neto, ele fez tipo um toque de recolher em algumas alguns comunidades, bairros. justamente por conta do aumento da Covid nesses bairros. Mas e aí, será que só toque de recolher vai adiantar, né? Então, uma coisa que está sendo bem batida, inclusive nessa emissora, são as festas de paredão que tem, principalmente nos finais de semana e principalmente nas comunidades. Então, Aham. eu acho que, né, tem esse contexto em relação a isso. Mas E só isso, pega que são pessoas novas, né? sim, Que teórica, vamos fazer um cenário, né? Bem assim, amplo. bem fantasioso. São pessoas com idades totalmente produtivas, que teoricamente não estão no grupo de risco e que De vão risco. para esses paredões, né? Só que a hora que eles voltam, eles têm em casa idosos, deficientes e tantos outros que eles não pensam nessas questões, né? É, e trazendo para um cenário mais amplo, não é só na periferia que tem isso, né? É, as pessoas com uma situação melhor também estão fazendo festas e se aglomerando, né? Então, Quantas vezes a gente vê? Uhum. então é Nesse aquela coisa. domingo tinha Eu uma não posso festa ao ficar lado da UPA. exposta. Então imagine. Esse domingo tinha uma festa acontecendo ao lado da UPA. Um som mega Vocês alto. dados. Ah, Bem eu acho isso. super legal. Eu acho, eu acho assim, consciência Fora a zero. falta de empatia, né? Porque tem pessoas lá doentes, né? Aquela coisa toda, ainda fazendo aglomeração. Então, e para a gente que está lá cuidando desses pacientes é complicado, né? A gente fica pensando assim, as pessoas não têm consciência. E aí, não, mas aí a gente volta um pouco, Carol, para aquela questão do início da nossa conversa, que eu trouxe a questão de, são só números, né? Mas a gente, e eu digo a gente, todo mundo mesmo, só vai começar a dar atenção, a dar valor, a hora que a gente começar a perder as pessoas que a gente mais ama, começar a ver sendo colocado dentro de saco plástico, em caixão lacrado e 15 minutos de velório. Aí sim as pessoas vão começar a terem mais, né, essa empatia, Consciência. esse olhar para o próximo, né? Que aqui a gente não vem só falar de doença, né? Mas a gente também vem falar de reflexão, né? De como a gente pode melhorar a condição do outro, que não seja só uma condição clínica, Sim, com certeza. né? Trazer essas Pessoal, questões são super importantes. muito. Pessoal, o Instagram, eu gosto dele porque ele é extremamente educadinho com a gente. E ele tá falando aqui que falta 1 minuto e 8 para ele deletar a gente do ar. Então, se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem fazer, se der tempo a gente responde, senão a gente responde pelo direct. Eu queria já deixar aqui os meus, mais uma vez,
os meus agradecimentos, dizer que eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? E agora eu passo a palavra à Carol. Carol, muito obrigada por ter aceito espontaneamente.